Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Christopher e eu, Christopher, aposto que você já deve ter visto em algum lugar esse efeito de luz aqui que você está vendo na sua tela nesse exato momento. Esse efeito acontece geralmente em personagens e é um efeito muito lindo, que é aquele efeito daquela luz vindo de trás e traz aquele contraste muito bonito, que traz aquele contraste um pouco mais dramático para a imagem, e assim a gente cria um pouco mais de profundidade. E se você já colocou a mão na massa em alguma manipulação, eu acredito que você já deve ter tentado fazer essa luz de alguma forma. E essa é uma luz muito importante, porque ela traz mais profundidade para a imagem. Ela serve para dar mais ênfase em algum objeto ou em algum personagem, para separar ele do fundo, para criar aquela sensação de profundidade, onde um objeto está mais perto da câmera e outro está mais longe. Interatividade com o ambiente, interatividade com a luz, etc. Bom, nesse vídeo eu estou disposto a ajudar você a produzir essa luz com maestria e, é claro, de um jeito muito fácil, para que você consiga replicar isso com muita facilidade e muita qualidade ao mesmo tempo. Então se liga só nos próximos passos que eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer esse efeito. Então, pessoal, estou aqui com um projeto que eu fiz aqui para a gente simplesmente testar esse efeito, para a gente conseguir aplicar isso de um jeito mais interessante. E olha só, temos dois personagens aqui então na nossa cena, que são eles o Spider-Man e o Venom. E agora, o que a gente precisa fazer? Eu venho aqui no meu personagem principal, eu vou começar primeiro pelo Venom. Vou vir aqui na minha pastinha do Venom, e eu vou vir aqui em FX, que é aqui embaixo. Eu venho e coloco uma sombra interna. E beleza, nós colocamos aqui então um tamanho de mais ou menos 16. Isso depende muito do tamanho do seu projeto, tá ok? A gente vai colocar uma leve distância. E uma coisa muito importante que a gente tem que tomar cuidado é esse ângulo aqui, ó. Repare que eu tenho a luz da lua, que ela tá vindo nessa direção do canto esquerdo superior para o canto direito e inferior, né? Ela está seguindo esse fluxo aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e uma das coisas mais básicas é você analisar de onde está vindo a fonte de luz, de onde ela está vindo e para onde ela está indo. Observado muito bem isso, que é uma coisa muito importante, a gente vai vir aqui em sombra interna, então, novamente vai ajustar e vai colocar aqui o ângulo batendo com o ângulo que está realmente vindo ali da luz de trás. Eu coloco aqui mais ou menos uma distância razoável, não precisa ser muito, e o tamanho também não precisa ser muito, mas tem que ter um desfoque ali um pouco razoável para não ficar aquele efeito muito duro, muito sólido, né? Muito flat que a gente chama. Eu vou dar um ok agora. Opa, acho que eu vou mudar aqui um pouquinho a cor também. Eu vou deixar um pouquinho azulado, um azul bem fraquinho, só para dar uma corzinha nessa luz. Olha só aqui, e perfeito. Estão conseguindo ver aí, né, que a gente criou esse efeito em todo o personagem, mas não é bem isso que a gente quer. A gente quer fazer isso de uma forma um pouco mais seletiva. Eu quero em alguns lugares, em outros não. Então eu vou vir aqui em sombra interna e eu crio uma camada, olha só. Eu venho aqui em criar camada. Pode ver que aqui ele criou a camada embaixo de todas as outras camadas que eu utilizei em cima. Então eu venho, arrasto para cima de todas as camadas e ele volta a ter a luminosidade que ele estava antes. Agora, o que a gente precisa fazer? Segurando o Alt, eu vou criar uma máscara invertida para essa camada. Então eu seguro o Alt e clico aqui no meu ícone de máscara e ele sumiu. E é isso que eu preciso. E agora, com o meu brush no branco, aqui, né, meu brush no branco, eu vou pintar somente nas áreas onde eu quero. Então eu venho aqui, fluxo, deixo um fluxo um pouco maior para a gente conseguir um trabalho um pouco mais rápido. E eu vou passando nas regiões onde eu acredito que vá ter a incidência da luz nessa região, nesse ângulo que está batendo a luz ali. Ó, então aqui não vai bater tanta luz, acho que vou bater um pouquinho menos em volta dos dedos. Aqui um pouquinho também. Aqui não, aqui sim um pouquinho. Posso até abrir um pouquinho aqui o meu brush. E olha só, vou pintando com tranquilidade porque não precisa ter tanta cautela, já que o próprio efeito ele já fez o contorno pra gente. Então a gente só revela onde a gente quer. Aqui eu acho que eu vou deixar um pouquinho sem, porque ele tem uma curvatura. E aqui eu venho e vou revelando nessas partes aqui. E olha só, ele vai tomando forma. Mas ainda tem uma coisa que a gente precisa fazer para deixar um pouco melhor ainda esse efeito. Acho que aqui um pouquinho. Aqui tem que cuidar para não bater muito, porque ele é um local que vai pegar pouca luz. Aqui eu vou ver se vai ficar interessante ou não, porque teoricamente ele não está batendo realmente com a região onde está vindo luz ali.
Vou colocar um pouco em cima do ombro também. Que ele está batendo ali detrás como se estivesse, né, vindo por trás do Venom. E lógico, na cabeça dele, que é um dos locais onde mais vai ter atenção, né? A gente tem que deixar a cabeça, os olhos iluminados para que... É uma das coisas mais importantes da nossa cena, né? O Hero, ele tem que ter uma definição muito boa. Beleza, perfeito, olha só. Tivemos então um desenho que, se eu desativar a camada da máscara, vai ficar assim. E ativando a máscara, ele vai ficar desse jeito. Muito melhor. Muito mais selecionado os locais onde eu entendo que vai bater a luz. Então isso é independente para cada projeto. Vai de você analisar e observar cada situação e avaliar se é preciso ou não esse efeito. E claro, esses quesitos que eu falei para você, como direção da luz, a cor da luz. Se fosse num dia, eu teria que colocar uma cor ali mais quente, poderia ser um laranja, um amarelo, alguma coisa assim, que já teria bem resolvido. O que eu faço agora, Christopher? Eu vou clicar 2 vezes, então, em cima da parte aqui das opções do estilo de camada, da minha sombra interna. E eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar essa camada aqui, ó, do mesclar C. E eu vou, se tiver em inglês, vai estar Blend If, tá? Então eu vou vir aqui em camada subjacente, eu vou segurar o Alt, com essa setinha da direita, eu vou arrastar mais para a direita. O que acontece? Eu vou trazendo um pouco mais de detalhes, de textura, nessa parte onde a gente pintou esse azul aqui. Olha quando eu tiro esse Blend If, como é que fica. Ele fica bem flat, ele não tem detalhe, ele não tem textura. Quando a gente desenha luz, quando a gente desenha sombra, ainda assim, quando a gente desenha uma sombra muito forte, tem que ter um pouco de textura. Quando a gente desenha uma luz muito forte, é interessante que tenha também textura. Então, trazemos aqui então para a direita, e olha só que interessante que já vai ficando o nosso resultado. Animal, né? Olha, sem o efeito e com o efeito. E de quebra, aqui como eu já coloquei alguns efeitos de sombra, eu vou reforçar um pouquinho esse efeito, tirando um pouco da sombra do personagem nessa região onde está batendo a luz. Como eu já selecionei, eu já sei mais ou menos onde é que eu quero que incida mais luz. Isso é um ajuste que eu fiz anteriormente na minha manipulação. Estou falando que isso pode ajudar, mas isso vai da tua vontade, o que você vai fazer com essa informação, beleza? Perfeito, show de bola. Para mim tá bem interessante esse efeito. Agora vamos aplicar ele no nosso Spider-Man, que depois tem um toque muito interessante que faz muita diferença. Venho aqui então no meu Spider e crio esse mesmo efeito. Vamos ver se abrindo aqui ele já vai funcionar automaticamente o resultado que a gente quer. Eu acho que eu vou deixar o mesmo resultado, a mesma configuração que eu utilizei no Venom, eu vou deixar para esse personagem, para ver se ele vai casar um pouco mais os efeitos. Porque a mesma luz que bate lá no outro personagem é a luz que teoricamente tem que bater no personagem que está à frente. Porque eles estão no mesmo cenário, teoricamente eles estão reagindo ao mesmo ambiente e às mesmas condições de luz, sombra, enfim. Ok, crio então sombra interna, botão direito, criar camada. Trago para cima então, e aqui eu já tenho a minha sombra interna. O que eu preciso fazer? Clico com o botão Alt selecionado, eu venho aqui na minha máscara e eu crio a máscara. Perfeito. E agora é hora de pintar, utilizar o meu brush para fazer esse trabalho. Venho pintando aqui. Aumento o fluxo para 100% e começo a pintar, porque aqui eu vi que ficou uma luz bem interessante. Aqui a gente vai dar uma olhada depois, ver se é preciso tirar. Mas acredito que vai ficar bem legal também. Aqui pouquinho, porque é um local que já está com bastante sombra. Então, se está batendo sombra, teoricamente não deve bater luz, ou tanta luz assim, pelo menos. Beleza, vamos pintando aqui na região das pernas dele também. Olha só que maneiro, gente. Muito legal esse truque. Quando você não tem muito tempo para fazer também, isso ajuda bastante. Que ele cria um recorte bem legal e você pode simplesmente ir pintando e só excluindo nas regiões onde estão contra a luz. E pronto, você vai ter um resultado bem profissional em pouco tempo. Aqui acho que não tem nada, porque não vai fazer sentido. E é basicamente isso. Acho que aqui dá pra gente tirar um pouco que está pegando a sombra do Venom, né? Talvez. Deixar somente aqui na parte de trás. E aqui apagar um pouco e deixar assim. Porque teoricamente se ele está tampando a luz, ela não vai chegar até aqui com tanta intensidade no Spider-Man. Beleza, galera? Olha só como é que já ficou legal assim. Agora vamos aplicar aquele efeito de estilo de camada. Clico 2 vezes ao lado do nome da minha camada.
seguro o Alt no Blend If, arrasto para a direita e faço esse efeito maravilhoso que deixa tudo melhor. Olha só, galera, simplesmente animal, né? Muito bom esse efeito. E a gente tem mais um detalhe ainda que pode deixar tudo isso ainda melhor, que é o quê? Fazer o nosso efeito de rebatimento de luz aos highlights, aos rim lights, né? E o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui, acima de todas as camadas, eu crio simplesmente uma cor sólida, de cor mais ou menos ali do azul do nosso luar, que eu selecionei, né? É a tonalidade da minha imagem. Eu inverto essa camada e agora a gente vai começar a pintar bem fraquinho, num fluxo mais ou menos de 5%. A gente vai começar a pintar ao redor dos ring lights aqui, para gerar um efeito de reflexão de luz. E olha só a cara que já vai dando esse efeito para o nosso projeto. Acho que eu vou apagar, não ficou tão interessante assim. Aqui também eu vou dar uma aumentadinha. E olha só o antes e depois, e a gente pode estudar também para colocar aqui de normal para a subexposição linear, que também vai ajudar a dar um mínimo ganho ali, mas vai fazer o trabalho de criar esse efeitinho de uma luz rebatendo. E pessoal, basicamente esse é o efeito. Eu vou só tirar aqui novamente para vocês conseguirem ver o antes e o depois. Basicamente, então, aqui sem o reflexo da luz e aqui sem o ring light, o highlight, a luz de contorno, como você quiser chamar, mas é um item essencial numa manipulação de sucesso. E o resultado final foi esse. Só continuar trabalhando realmente no resultado para deixar ainda melhor. Então é isso, exploradores do Photoshop. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Eu estou esquecendo de pedir para vocês se inscreverem no canal, mas é claro, se você assiste o canal, gosta do conteúdo e está sempre procurando novas técnicas, novos conteúdos sobre Photoshop, manipulação, design para social media, é claro que o meu canal está de portas abertas para você conseguir conhecer mais desse conteúdo. E é claro, se sinta muito bem-vindo e também livre para comentar aqui embaixo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Deixa aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você já usava essa técnica, já sabia dessa técnica. Eu uso bastante nas minhas manipulações quando eu não tenho tempo ou quando eu quero fazer alguma coisa um pouco mais concisa e não quero ter muitas chances para erro. Espero que vocês façam muito bom proveito dessa dica e nos vemos no próximo vídeo. O meu nome é Christopher, muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!